Vou começar hoje meu pronunciamento comentando a respeito da visita, ou da visita que eu fiz ao Detran, em Campo Grande, aonde eu fui conversar com o diretor-geral do Detran, o senhor Gerson Claro Dino, é ele que está ocupando aquela pasta, e levei para ele as indicações que esta casa já tinham feito a respeito da nossa agência de Detran local, levei as matérias que os nossos sites local, Correio News, Chapadense News, já haviam feito sobre a situação daquelas filas. Levei também para ele fotos que foram tiradas pela assessoria de imprensa desta casa com aquelas filas gigantescas, assim, tanto para ser atendido na agência, quanto para fazer agora a nova documentação dos carros, onde precisa ser consultado, aliás, feito a vistoria. E o senhor Gerson, na hora quando eu disse a ele que em 2013 nós já tínhamos uma frota de mais de 14 mil veículos, na hora ele até chegou a dizer: eu acho que a senhora está enganada, vereador, é impossível. E ele na hora já ligou internamente, onde eles já fizeram todo o levantamento, e ele me disse assim: meu Deus, já passaram de 16.500 veículos Chapadão do Sul. E isso me causa surpresa, vereadora, porque qual é a população de lá? Eu disse, pelo censo, 22 mil, mas com a flutuante dá em torno de 25 mil. Ele disse, Maracaju, Cidrolândia, tem mais de 50 mil habitantes, e eles têm essa mesma frota. A agência de vocês lá, qual é? E eu expliquei para ele, ele disse, é a categoria ou a classe 1. Lá com essa frota já deveria ser a C. Aí nós começamos a conversar a respeito de uma licitação, até que já teve no passado, de uma planta, aonde na época nós, vereadores desta casa, fomos até lá cobrar, e seria uma ampliação no valor de aproximadamente 400 mil. Ele disse, é totalmente inviável hoje para Chapadão fazer essa ampliação. Além de que não vai atender a demanda, pelo levantamento que eu tenho aqui, a área onde hoje está o Detran é uma área nobre, ela fica, segundo as informações que eu tenho, na esquina com duas avenidas, e eu confirmei a ele. Ele falou, pois é, a senhora já imaginou no futuro um Detran ampliado lá, e aquilo lá cheio de carros velhos, carros apreendidos e tudo mais, como é que fica a aparência da cidade? Então, vereador, a minha proposta, e eu vou procurar não só a Câmara, mas também o Poder Executivo, eu sei que no passado já teve uma conversa de uma parceria, onde estariam disponibilizando um lote e seria construída uma nova agência. Então, vamos tentar trabalhar no segundo semestre com essa ideia, e não de ampliar o que aquilo não vai resolver. Eu senti no Dr. Gerson o mesmo entusiasmo que nós desta casa já sentimos em outros secretários que acabaram de assumir junto com o governo Reinaldo Azambuja. Vontade de resolver, de parar de empurrar com a barriga. E isso é ótimo. Então eu estou assim bem esperançosa, logo no início do segundo semestre. Eles já mandaram aqui para auxiliar o senhor Vicente, os dois engenheiros, até ele comentou isso comigo, e eu mesma confirmei com ele que eu os tinha visto, para estar auxiliando nessa situação do plano binário que vai estar sendo implantado. Então isso, senhores, eu acredito que logo teremos novidades sobre esse assunto. Com relação ao que antes aqui discursou a vereadora Rosemary, a respeito dessa história de que a Câmara não deixa, mais especialmente a vereadora Sônia Maran, não deixa o prefeito trabalhar, e ela aqui fez algumas ponderações e lembrou que eu fiz o compromisso por um mês de não me pronunciar, ou pelo menos de não criticar, e assim o farei. Mas criticar é uma coisa, senhores, e eu não o farei. Apresentar dados para completar pronunciamento da vereadora, eu vou tomar a liberdade. Quando as pessoas dizem que a Câmara não deixa o prefeito trabalhar, não é verdade.
Muito pelo contrário, senhores. Além de deixar, a Câmara ainda auxilia o prefeito municipal. Coisa rara em muitos municípios deste estado. Para vocês terem uma ideia, quando a vereadora citou a respeito das obras, eu fiz uma pequena conta de como que a Câmara procede nesse auxílio. A quadra coberta que foi iniciada aqui no Residencial Esperança, ela custava, na época, a planta que nos foi apresentada e pedida a devolução do duodécimo, R$580 mil. A Câmara devolveu os R$580 mil. Me parece que aí precisaria de mais alguma coisa, que o final da quadra custava 600. A Prefeitura contribuiu com R$20 mil. Então, senhores, os R$580 mil foram devolvidos. Por que que ela ainda não está finalizada? É o grande X da questão. E isso foi em 2013. Nós estamos em 2015. Assim como em 2013 também foi devolvido, sob a presidência do Teacher Wagner, R$200 mil para auxiliar na compra de uma área na UFMS. A área não foi comprada. Isso já vão fazer 2 anos. Então, a Câmara auxilia sim. Com relação ao canil municipal, aos cachorros que estão na rua, a vereadora presidente da época desta casa, a vereadora Rosimari, foi nos apresentado um projeto de R$50 mil que bastariam para a reforma. Foi devolvido, senhores. E ainda, nós estudamos a lei do chip na forma de uma minuta, deixamos ela redondinha naquilo que poderia ser mexido para não atrapalhar quando ela adentrasse esta casa. Foi feito, foi devolvido para lá para que finalizasse e mandasse. E aqui estamos nós há meses esperando essa lei, que não mais adentrou nesta casa. Quero lembrar ainda, complementando as palavras da vereadora Rosimari Cruz, os R$250 mil que foram devolvidos para a segurança. E aí entra algo que ela acabou de dizer, que até então eu não estava na cidade, eu não sabia, 19? 13 assaltos. Eu só fiquei sabendo assim de uma forma mais, digamos, particular, porque um dos advogados que hoje faz parte do quadro jurídico dessa casa, o doutor Júnior, teve também a sua casa roubada. Televisão, 42 polegadas e tudo mais. Então, senhores, como eu disse a semana passada, o presidente Maia, vereador da Costa Rica, presidente da Câmara, disse que lá as câmaras de segurança custarão R$370 mil. Já estão sendo implantadas e logo serão inauguradas num grande evento. Também gostaria de lembrar que esta casa ajuda o prefeito. Sob a presidência da vereadora Rosimari, foram devolvidos R$930 mil em dezembro para a construção do Centro Cultural. Hoje já é 11 de maio, 6 meses depois, foram devolvidos. Eu já fiz algumas devoluções também. E entre uma das devoluções que está prometida, vocês devem se lembrar que foi lido aqui pela correspondência em geral, aonde a Polícia Militar, a Polícia Civil, bombeiros, fizeram o pedido de um repasse de um duodécimo que essa casa já havia se acostumado a devolver desde a época do Teacher Wagner como presidente, R$165 mil para a ronda escolar, para ajudar na administração da Polícia Civil e também auxiliar o Corpo de Bombeiros. Senhores, eles fizeram o pedido e eu, como presidente da casa, já assinei o ofício ao Executivo dizendo que o dinheiro está separado para ser devolvido o valor de R$193 mil.
Estou aguardando, senhores. O projeto não veio. Por que não veio? Talvez aí entre aquilo que o vereador Hilton disse. Então, senhores, esta casa deixa o prefeito trabalhar. E como eu disse, ainda auxilia. Da época de 2013 do vereador Titcher Wagner, tem 780 mil que ainda está por aí. Entre a UFMS e aquela obra que está ali parada. E da vereadora Rosimari Cruz, R$1.230.000 que foram devolvidos e ainda não foram aplicados. Com relação ao restante, senhores, é demagogia. Se alguém usa esse termo, que é a Câmara que não deixa. Eu acho que, como o vereador Hilton disse aqui nas suas palavras, e eu o parabenizo pelas palavras dele, líder do prefeito não está aqui só para defender. Líder do prefeito não está aqui para fechar os olhos e não enxergar. Mesmo porque, parabenizo novamente, vereador Hilton, o senhor foi eleito por uma gama da sociedade que o elegeu para representar os interesses da população. Durante a sua caminhada, acabou se tornando o líder por acreditar que poderia estar dando a sua parcela de contribuição. Mas aí eu lhe alerto, como já lhe alertei no passado, e até mesmo por acreditar no Senhor, um dia que o senhor estava almoçando lá no Zé da Palhoça, e eu também, como eram os candidatos, lembra? E eu lhe disse, assim como eu alertei no passado o vereador 40, por acreditar também no bom trabalho que poderia ser feito com a sua presença aqui dentro dessa casa, falei, vocês estão empatados com fulano e com Beltrano. Coloquem o time de vocês na rua para que sejam eleitos. Vamos todos. Nunca tive essa história de que fulano é de um lado, eu sou do outro. A gente acredita nas pessoas e não em partidos políticos ou coligações políticas. Então, vereador, tomo a liberdade de cima dos meus 51 anos de lhe dar um conselho. O senhor tem razão. O senhor não está aqui para fechar os olhos. E sim para puxar a orelha do executivo, levando o nosso recado também. Mas, como mãe, eu acho que eu tenho quase idade para ser sua, fique de olhos bem abertos. E, de repente, como disse o Elton Silva, pule fora desse Titanic para não afundar com ele. Era o que eu tinha para dizer, senhores. Agradeço a presença de todos. Muito obrigado. E uma boa noite a todos.